Queridos amigos, queridos irmãos, vamos mais uma vez nos debruçarmos sobre as parábolas de Jesus. Essas histórias tão magníficas que, através dos tempos, continuam nos dando as lições. Hoje teremos a parábola das bodas. Vamos ao texto. De novo começou a Jesus a falar em parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para a festa, e esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com este recado: dizei aos convidados: tenho já preparado o meu banquete, as minhas reses, os meus cevados estão mortos, tudo está pronto, vinde às bodas. Mas eles não fizeram caso e foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os ultrajaram e mataram. Mas irou-se o rei e mandou as suas tropas exterminar aqueles assassinos e incendiar a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às encruzilhadas dos caminhos e chamai para as bodas a quantos encontrardes. Indo aqueles servos pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala nupcial ficou cheia de convivas. Mas entrando o rei para ver os convivas, notou ali um homem que não trajava veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele, porém, emudeceu. Então o rei disse aos servos: atai-os de pés e mãos e lançai-os nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos escolhidos. Mateus capítulo 22, versículo 1 a 14. Essa é uma das parábolas mais compridas na sua exposição. E apenas Mateus, que acompanhava Jesus, é que tratou de narrá-la a quantos viessem depois a buscar os ensinamentos de Jesus. E a parábola conta uma longa história de um rei que ia fazer as bodas do seu filho, ia fazer coisas fantásticas para vários convidados, muito feliz com as núpcias, e então mandou chamar aqueles que eram os mais conhecidos da família, aqueles que eram mais importantes, os sacerdotes, os intelectuais, aqueles que eram mais cultos, mais bem aquinhoados de bens, e chamou-os através dos servos para que eles viessem a participar do banquete. Mas eles simplesmente não quiseram vir. Disseram aos servos que não podiam comparecer. E realmente não vieram. Então o rei ficou muito triste com isso e resolveu então convidar outro grupo de pessoas e chamou os servos para que fossem buscar outros convivas para as bodas do seu querido filho. E os seus servos saíram pelos caminhos a convidar aquelas criaturas que eles julgavam que sentiriam prazer em estar presentes naqueles momentos de tanta alegria,
de tanta felicidade, de festejo, mas uns disseram que não podiam ir, que iriam ver trabalhos nos seus campos, outros que estavam ocupados com seus negócios, outros alegaram outros tipos de desculpas, mas fizeram pior ainda, ultrajaram os servos, perseguiram esses servos que insistiam que eles comparecessem e os mataram. Então, o rei se indignou e mandou queimar aquelas cidades e aqueles convidados, aqueles convivas que haviam matado seus representantes. Quando Jesus contava essa história sobre o reino dos céus, ele estava falando da história do povo judeu e de como o seu pai mandara os seus servos, os seus representantes, a falar com os doutores da lei, com os sacerdotes, com os escribas, com aqueles que diziam conhecer e guardar os mandamentos, mas eles realmente não se interessaram nem um pouco pelas lições que aqueles profetas traziam, que aqueles luminares vieram trazer ao conhecimento deles. E então ele novamente mandou os seus servos para que chamassem outros, aqueles que de alguma forma diziam cumprir a lei, diziam fazer aquilo que os mandamentos ensinavam, aqueles que se diziam o povo escolhido, mas eles não apenas não compareceram, mas acabaram matando, sacrificando os servos, ou seja, os profetas, os luminares, aqueles que vinham trazer as leis, os ensinamentos ético-morais, espirituais, o conhecimento superior das leis divinas, o porquê das pessoas existirem, de onde vieram, o que estão fazendo na Terra, para onde irão ao término da jornada de cada um pelo fenômeno da morte. E eles, então, agiram ainda de uma forma mais cruel do que os primeiros, que apenas fizeram pouco caso, não levaram a sério o convite e menosprezaram realmente aquela oportunidade que se lhes apresentava de forma bastante inescrupulosa, irresponsável e sem nenhum controle de pensamentos mais elevados, de ideias mais voltadas realmente para os desejos do rei, ou seja, do Criador, daqueles que os havia gerado e que mandava em todas as coisas, aquele que é dono não apenas do reino dos céus, mas de todas as coisas sobre a terra. E então eles foram castigados, e em várias gerações eles foram perdendo o seu domínio, e seus povos foram caindo sob o domínio de outras civilizações que os levaram à perda dos bens materiais, à escravização, ao domínio. E dessa forma, Jesus contava àqueles povos a respeito da própria história que eles vinham vivenciando através dos séculos. Mas depois que esses foram castigados, esse segundo grupo de convidados, o rei mandou que seus servos fossem a todos os caminhos e convidassem a quantos encontrassem, fossem ricos ou pobres, cultos, incultos, bons ou maus, que os convidassem para vir então, porque o banquete estava pronto, as reses e os cevados haviam sido mortos e tudo se preparava para um grande regozijo, para um dia de muita festa.
E saíram os servos pelos caminhos e foram convidando-os a uns e a outros e arregimentando o maior número de pessoas entre toda a plebe, entre todos os tipos de criaturas que encontrava. E logo o recinto onde as bodas seriam feitas, onde os festejos seriam executados, estava chapinhado de gente, cheio de pessoas de todos os tipos. Ora, é sabido que as pessoas se vestem de acordo com o ambiente ou a motivação para a qual se dirigem. Se é para um enterro, elas se vestem de uma forma bastante modesta, com roupas, na maioria das vezes, mais escuras, mais simples. Se é para um festejo, eles usam roupas mais coloridas, se ageazam de joias, de enfeites, se arrumam de uma forma mais esmerada, a fim de fazer jus ao ambiente a qual vão comparecer e ao motivo pelo qual foram chamadas. E quando o rei adentrou o recinto, ele observou que aquelas pessoas estavam ali de boa vontade, haviam atendido o convite dos seus servos, mas havia um convidado que não trazia uma veste adequada, uma veste nupcial. E então ele perguntou àquele convidado: por que você não está com a veste adequada a este momento? E este homem não soube o que responder. Então ele mandou que o atassem de pés e mãos e o lançassem fora, onde haveria choro e ranger de dentes, e onde as trevas dominavam, porque não fazia parte daquele festejo tão iluminado, cheio de iguarias, cheia de enfeites maravilhosos, de pratos enriquecedores, de taças, de vinho e de tudo aquilo que havia de melhor para as bodas do filho. E aí arremata a parábola dizendo que muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. O que nós vemos aqui é que realmente, através dos milênios, muitas criaturas, muitos grupos, muitas coletividades, muitos reis, muitos povos foram convidados ao banquete de Jesus, com relação aos seus ensinamentos, com relação a apresentar e convidar os homens para o reino dos céus, aqui na terra, para corporificar o que havia de melhor no ser humano, a fim de que ele comparecesse com traje adequado, ou seja, com a veste nupcial daquele que está limpo de coração, aquele que é bem-aventurado porque é simples, porque é misericordioso, porque tem fome e sede de justiça e, portanto, está ajaezado de todas as joias preciosas das qualidades exaradas no Sermão da Montanha. Mas aquelas pessoas que muitas vezes compareceram ao seu chamado e através do poder, através do domínio, através da autoridade temporal, compareceram como pastores, como monarcas, como dominadores, não fizeram jus a esse convite. Eles estavam apenas cuidando dos seus negócios, cuidando das coisas que lhe interessavam, do seu campo, dos benefícios que eles podiam aferir através da sua posição e utilizando o nome do rei, dos reis e as bodas do seu filho para exercerem a iniquidade,
para abusarem do seu poder, para dilapidarem tudo aquilo que de bonito, de belo, de espiritual lhes for entregue e transformando todas as suas ações junto com os seus áulicos num covil de ladrões, de salteadores, de mentirosos. E então eles realmente não deram nenhum valor ao convite das bodas nupciais. Eles realmente estavam interessados apenas nas coisas terrenas e não compareceram para as bodas divinas. Os seguintes que foram chamados, além de não quererem vir realmente participar daqueles festejos divinos, de aferir as alegrias incontáveis e as benesses daquelas festividades feitas pelo rei, eles ainda fizeram mais. Começaram a perseguir a todos os servos daquele rei, ou seja, aqueles que faziam a vontade do Senhor, aqueles que exerciam o seu trabalho de uma forma honesta, correta e sem nenhuma jaça, aqueles que realmente acompanhavam os caminhos e buscavam as pessoas obedecendo às ordens do seu Senhor. Então, aquelas criaturas que realmente representavam os servos, aqueles que eram obedientes ao rei, aqueles que faziam exatamente o que lhes tinha sido pedido ou ordenado, começaram a ser ultrajados, a serem perseguidos, as suas pessoas, as suas atitudes foram denegridas, foram achincalhados, foram agredidos e acabaram mesmo por morrer, por obedecerem ao rei que lhes havia enviado. E realmente foi isso que aconteceu através dos tempos. Muitas foram as religiões que fingiram abraçar o cristianismo de Jesus, mas que não obedeceram às suas leis e nem seguiram os exemplos divinos deixados pelo Mestre. E através da cupidez, através da violência, através da ganância, através do erro, eles prejudicaram o maior número de pessoas, mataram, roubaram, torturaram, e tudo como se o fizessem com direito a fazê-lo, como se o rei lhe tivesse permitido esses excessos, essas diatribes, esses pecados, essas atitudes enegrecedoras e criminosas. Nós sabemos muito bem tudo que a humanidade nesses milênios tem passado por não seguir realmente as lições de Jesus. E então o Mestre resolveu que os servos que ele enviaria então iriam a todos os lugares, a todos os caminhos e trariam a todas as criaturas para que todos participassem das bodas divinas, fossem bons, fossem maus, fossem cultos, fossem incultos, fossem ricos, fossem pobres, todos seriam levados ao local das bodas divinas. E aí os espíritos realmente começaram a se manifestar desde o Witchsville, através das irmãs Fox em 1848, e depois em vários lugares no mundo, através das mesas girantes, que eram motivo de diversão, de entretenimento, até chegarem a um dos discípulos de Jesus, aquele que codificaria a doutrina
e a espalharia a todos os recantos da terra, para que todos pudessem usufruir as alegrias, a felicidade do conhecimento e a transformação interior, a transformação moral a que todos estamos sujeitos através da lei do progresso, para fazermos o que há de melhor para nós e para outrem, obedecendo exatamente as lições maravilhosas que Jesus nos deu, através do seu exemplo, das suas palavras e das suas parábolas. Participemos todos das bodas celestes e convidemos o maior número de amigos e até mesmo inimigos a participar também do momento divino em que o reino dos céus festeja o maravilhoso acontecimento das bodas do Filho do Homem, das bodas de Jesus com a humanidade inteira. Espero que vocês tenham gostado da nossa parábola das bodas.